Fabrício, do Pedro, o que vocês podem acrescentar aí, pessoal? Vou fazer alguma pergunta, vou deixar alguma análise, né? Pode falar, Wilson. Obrigado, Wilson. Desculpa. Beleza, pode. Voltando aqui. Parabéns aos que apresentaram, né? Estão apresentando excelentes apresentações e só a nível de contribuição eu tenho percebido que um bom olhar para o ensino de física é a questão dos experimentos, né? Onde o aluno ele vai também estudar os conceitos e tentar fazer uma aplicação. Percebo que quando o aluno ele vai para essa área, ele consegue pesquisar um pouco mais, e ele vai ver aquilo, a teoria na prática, né? Então, seria interessante para nós, como professores, colocar um pouco disso, né? Aí você tira também um pouco do cálculo, essa parte pesada, e aí você tem um envolvimento maior dos alunos e nos conceitos de física. Assim como a ideia do meme lá, né? Que usa uma situação real para utilizar a física. Tem um outro também que o professor coloca para calcular o alcance, né, de onde você vai jogar uma Pokébola para capturar um Pokémon. Então, é uma forma de envolver o aluno, né? Ele deixar de ser apenas ouvinte e atuar também como participante ativo. Então é isso, né? Nós estamos em instrumentação para o ensino de física, então acredito que os comentários assim a respeito de visões para que possam ter uma nova educação ou reformulação do que a gente já tem. Muito bem, muito bem. Excelente contribuição, né? Muito bom, Wilson. Wilson tá. E excelente, realmente, ratificando aqui, tá, pessoal? Excelente apresentação de vocês, né? Vocês sempre dão aí um show de apresentação, de empenho, e isso é muito bacana, isso é muito importante para essa nova geração de professores que serão vocês, né, pessoal? De vocês realmente terem essa vontade, essa garra, essa dedicação de fazer uma discussão pautada em quebrar paradigmas. No meu tempo, quando a gente estudou esse livro aqui, 2010 ou 2011, não lembro exatamente agora, esse livro aqui de 2010, essa reedição, acho que foi 2011 que a gente teve. O nome o nosso professor, a gente não, né? O pessoal dava um apelido para ele de Jesus. Por que Jesus? Porque ele tinha um cabelo grande, ele usou esse livro, né, pra gente. Ele tinha um cabelo grande, cabeludão. Aos resumos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho isso com vocês, tá? E aí ele sentava lá e começava a ler o livro. Só que, gente, nós éramos uma geração muito travada.
uma geração que achava que estava em física, né, e que tinha que ver cálculo, que tinha que ver aquela física que via lá no ensino médio, que o professor viu no cursinho, do jeito que ele viu, né, e que a gente nem sabe muito bem o que é física quando a gente entra no curso, né? A gente não sabe que tem as calculeiras, a gente não sabe que tem os cálculos, que as físicas 1, 2, 3 e 4 são todas baseadas no cálculo, todas olhando para o ensino superior, né? Parece que nunca conversa com o ensino médio, então a gente não sabia de tudo isso. E aí, essas disciplinas mais pedagógicas, a maioria dos alunos ficava, maioria não, uma parte, 50%, vamos botar assim, ficava chateada com as discussões, né? Dizia, pô, bora logo pro cálculo, porque tinha uns caras que vão ficando mais brutos mesmo na parada, né? E já querem pro cálculo, já querem para física pesada, para aquela parte toda do ensino superior. E às vezes perde a oportunidade de vencer, de quebrar essas barreiras mesmo do conhecimento. E aí, esse capítulo, ele fala justamente sobre isso, né? De que o professor, ele precisa adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem de ciências. E isso requer o quê? Requer pesquisa, requer estudo, requer certamente sair da caixa da física pela fórmula, né? Vai requerer uma aproximação com o meio científico, né? A parte científica. É você direcionar a aprendizagem ao aluno, fazendo com que ele realmente tenha contato com a parte científica de produção do conhecimento, como validação ou falseamento. O que é validação de uma concepção, de uma teoria? É quando ela é válida, quando por meio de provas, de provocações, de testagens, aquilo dá certo. Então, eu vou fazer uma modelagem matemática. Pego uma fórmula, força resultante, massa igual a massa vezes aceleração. Beleza. Começa a fazer uma modelagem ali. Eu faço algumas perguntas iniciais e vejo se dá certo essas perguntas por meio da análise matemática da fórmula. Se as perguntas que eu fiz, se as suposições iniciais não forem validadas, então não há validação dessas concepções que eu formulei inicialmente. E aí você vai ter um falseamento dessas ideias. Então, olha só, dei um exemplo para vocês aqui rápido, né, bem improvisado, do que é a validação de uma teoria, de uma ideia, de uma concepção, de uma hipótese, e o que é o falseamento dela. É quando eu coloco ela diante de uma problemática, né, uma concepção inicial que eu tinha colocado, eu ponho ela diante de uma problemática, e eu percebo que não é verdadeiro aquilo que eu tinha pensado antes. Tudo bem, não é verdadeiro aquilo que eu pensei antes, então ela é falseada, essa hipótese inicial, mas uma outra hipótese vai ficar no lugar dela, então. Então, eu vou precisar de novo repetir esse processo. Então, isso daí, gente, essa modelagem, eu não sei se você já ouviu falar em modelagem matemática. Fazer uma modelagem, por exemplo, é aproximar a produção do conhecimento pelo aluno e construir junto com ele, pautado na cientificidade da construção do conhecimento, da construção do ensino de ciências, da construção do ensino de física, né? Isso eu trouxe para vocês, que é um ponto que ele abordou aqui, né? Eu achei interessante abordar. E tudo isso ele requer o quê? Requer desprendimento daquela concepção inicial que eu tinha falado para vocês. Que na minha época, os colegas, alguns deles, queriam, numa aula dessa, perdiam uma oportunidade de aprendizagem, de aprendizado da disciplina, de conhecer um pouco mais do lado pedagógico, psicológico e até sociológico, porque estava esperando cálculo em todas as disciplinas de física. Aí chegava aquelas disciplinas pedagógicas, os caras reclamavam, ficavam chateados, ficavam
Então, eram caras com visão muito fechada a respeito disso, né? Então, adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências é você ser maleável, né? Aquilo que tem de tendência, aquilo que tem de inovação e aquilo que tem de desafios a serem vencidos. Tá bom? Então, aqui é um tópico, o quinto tópico. Parabéns, tá, meninos? Novamente, parabéns. Excelente a apresentação de vocês, tá bom? Quinto tópico, então, é o saber analisar criticamente o ensino tradicional. Essa aí é louca, né, galera? Isso aí é louco. Vai ser para amanhã, professor. É a minha equipe. Essa é a galera que não vai apresentar hoje, só amanhã, né? Beleza. Isso. Sou Laércio. Próximo, né? Diga. São vocês os próximos. Só para dar para fazer uma conexão os dois, né? Eu lembrei agora que quando o Richard Feynman, né? Feynman, ele veio no Brasil, ele criticou a educação brasileira. Ele disse que basicamente estava errado. Ele falou que os alunos eles apenas reproduziam, né, os conceitos, mas não entendiam. Né? Então, às vezes, quando se tem até um professor que ele pede muito fórmula, às vezes ele não entende, porque foi a metodologia que passou para ele, né? Ele entende da matemática, mas a física às vezes também não consegue fazer uma associação, né? Isso é um problema que a gente tem criado, né? Dentro da educação, desde quando ela tem vindo, né? A gente tem um método muito mecânico, né? E não tem uma visão crítica. É isso mesmo. E obrigado pela contribuição aí, Wilson, porque olha só, o que o Wilson falou, né, a respeito do que o Feynman falou aqui no Brasil da educação, gente, é um erro que se comete desde o começo das universidades em física, e aí a estruturação da disciplina na grade curricular da educação básica. Imagina só, galera, imagina só se as pesquisas não tivessem evoluído desde a década de 90 para cá. Porque todas essas discussões que nós trazemos aqui é pautado nas pesquisas, e aí isso abre a discussão para essas novas possibilidades. Né? Então, imagina se o ensino ele fosse só o ensino, sem dialogar com a pesquisa, sem dialogar com a inovação. Gente, imagina só, a gente estaria copiando o mesmo procedimento de forma integral, desde a década de 70, desde a década de 80, desde a década de 90, né? E aí o que acontece, pessoal, é que o modelo rígido da escola, aquela forma mais rígida, ela caiu por terra. E aí você precisa ir para uma sala de aula que o aluno ele não tem mais a concepção que o professor é uma autoridade máxima, que quando ele fala, mesmo que esteja desinteressante, ele tem que estar olhando para o professor, ele tem que estar em silêncio, ele não pode olhar para o lado, ele não pode olhar o celular, o tablet dele. Né? Não é desse jeito. A ideia é que a aprendizagem ela tem que chegar até o aluno, ele tem que ser motivado a aprender. É nesse estágio, nesse contexto que nós estamos. Né? E aí, pessoal, para ser, eu vou usar a palavra aqui, tá? Seduzir o aluno, e essa palavra é polêmica, porque ela pode gerar equívocos no entendimento, mas não é no sentido pejorativo, é no melhor sentido da palavra. É preciso método, é preciso técnica, é preciso sinergia com o aluno, né, com o conteúdo, é preciso um conjunto de fatores, né? E aí você imagina se a gente estivesse dando aula
do mesmo jeito desde a década de 70, 80, 90. Então a gente estaria aqui dando uma mesma aula e entendendo uma física da fórmula pela fórmula, da física do bloquinho. Poxa, para que serve esse bloquinho mesmo que sobe nessa polia bem aí? Aí eu solto o bloquinho na polia, tá, mas para que isso? Né? Para que isso? E aí nossa sociedade tem demandas, tem problemáticas, tem situações concretas a serem solucionadas, né? Então, tudo isso, todo esse avanço metodológico é uma percepção aí entre ciência, pesquisa, no caso, e ensino. Então, é isso também que o Feynman ele veio denunciar, objetivando entender por que ainda não era desse jeito no Brasil. Por que fórmula pela fórmula? Por que um conhecimento que não questiona, que não vai a partir de hipóteses, que não faz perguntas para os alunos, que não motivam eles nesse sentido, né? Pode falar, Elielton, e depois o Pedro. Nesse sentido que o senhor falou, né, aqui do Feynman, dele ter criticado na educação do ensino de física aqui no Brasil, é que desde lá para cá, na década de 70, houve uma evolução, né, mas não tanto assim, né? Que observa hoje no espaço escolar é que o ensino, a linha tradicional ainda prevalece, né? Que tem ainda aquela ideia do conhecimento, do aluno tem que ter formação, né? É uma formação sólida, né, do conhecimento. Só que a dificuldade, né, de o professor inovar, né, é que parte dele também, né, que já que ele não tem tanta intimidade, né, com a pesquisa, né, com a inovação. Salvo algumas exceções, né, o Brasil ele tem esse déficit, né, por exemplo, o professor de educação básica, ele termina no máximo uma especialização e se acomoda, ele não procura, né, se aperfeiçoar, né, estar em dia, né, com as metodologias vigentes. Isso dificulta ainda mais, né, ele trazer, né, inovação para a sala de aula, já que o ensino tradicional ele está impregnado, né, de décadas e décadas. E muito. E não sai, né? A gente, dentro até mesmo dentro mesmo das pós-graduações, inclusive, existe o ensino tradicional, né? Por exemplo, gente, só abrir uma brecha aqui, mas não, continua falando, depois eu falo, tá? Termina, e aí eu falo. Elielton. É isso, pode passar a oportunidade de Pedro. Entendi. O meu mestrado, por exemplo, gente, ele foi praticamente uma pura continuação da graduação. Ele era uma ementa que o professor tinha que seguir, né? Uma ementa era em mecânica quântica, a outra ementa era em eletromagnetismo e a outra era em termodinâmica. Não sei se tem mais outra aí, se tiver, não estou lembrado agora. E aí tinham outras duas disciplinas, uma na perspectiva da história das ciências e outra na perspectiva das metodologias e epistemologias do ensino de ciências, né, de física, no caso. Eu acho que tem mais uma que eu não estou lembrado. Não sei, gente, não lembro agora. Mas o que acontece aí, então, né? Uma repetição, seguindo a ementa, seguindo o ensino tradicional. E aí era uma dicotomia, porque, de um lado, o mestrado mesmo estava ensinando a gente, e Monta disse que ele é o único... Deixa eu ver aqui. Limonta disse que ele é o único excelente na Torá. Imagino mesmo, viu? Imagino. Né? Um cara que dá aula de só voz e violão.
diretão ali, né? É um cara. E aí, olha a dicotomia, gente. O mestrado, pela sua força da prática, da praxis em si, da prática, nos ensinava a ser tradicional. Mas, no entanto, ele nos cobrava um produto educacional cuja ideia era revolucionar o ensino de física. Então, vê se isso faz algum sentido para vocês, pessoal. Olha só, o mestrado ele te cobra um produto educacional para tu revolucionar o ensino. Mas a prática dele é toda pautada na coisa mais tradicional que tem. O professor chegar, encher um quadro, apagar, cobrar uma prova, uma prova só, né? Onde a prova vale 10. Acertou, tudo bem, não acertou, vai fazer a recuperação, né? Lista de exercício. Então, tem algo mais tradicional que isso? Era nisso que a gente gastava toda a nossa energia, no mestrado profissional, e depois a gente tinha que, então, realizar, tecer o nosso produto educacional, nesse sentido que é revolucionar o ensino. E aí tem mais um detalhe. Os professores que estavam nos direcionando, nos conduzindo ali, no mestrado profissional, eram todos da área da pesquisa bruta da física. Então, como é que alguém que está mexendo com teleporte quântico vai pensar num produto educacional para atender uma demanda de buscar solucionar problemáticas no ensino de física no ensino médio? Caramba, falei enorme, né? Como é que ele vai ajudar o aluno dele, o orientante dele, a fazer esse... Aí sabe o que ele fez? Olha, esse professor, ele propôs... Excelente, gente. Professor excelente, cara fera de física. Fera mesmo, viu? A disciplina dele, que era a disciplina dele, tinha a disciplina de astronomia, tô lembrando aqui, tá, gente? E tinha a disciplina também de... Essa dele, que era de física contemporânea. Muito, muito louco, muito louco. Aí, o que foi que ele fez? Qual foi a proposição dele de produto educacional para o orientando dele? O interferômetro de Mach Zehnder no ensino médio. Pessoal, interferômetro no ensino médio. Gente, ele nunca tinha pisado numa turma de ensino médio, entendeu? Não sabia nem menta qual era. Então, assim, e aí eles orientam pautados naquilo que é confortável orientar. E é natural isso em todo lugar. Mas por que eu estou falando isso para vocês, né, gente? Como é que a gente vai romper, então, com essas estruturas se lá no mestrado eu continuo reproduzindo uma graduação estritamente, né, fechada em termos de ensino tradicional, né? Então tem esse detalhe. Pedro, pode falar, querido, desculpa ter me estendido aqui, tá bom? Ô, professor, licença, só fugindo um pouquinho do assunto aí, eu só queria lhe perguntar se eu posso sair da aula se eu não estiver bem um pouco mais cedo, viu? Porque tô meio febril aqui, eu tô meio ruim. Tranquilo, Pedro, pode sim, tá? Beleza. Fique à vontade aí, pessoal. O negócio tá complicado em Bragança, né, gente? A gente está vendo aí pelos noticiários, né, pelo Zap, que o negócio realmente está muito intenso ainda aí. Entendo, tá, galera? Entendo mesmo. Bem, vamos lá. Ó, por exemplo, o Reinan estava melhor para você, tá, Pedro? O Reinan, por exemplo, ele estava, acho que com virose, né, esses dias. Aí não veio, inclusive. Estava, professor. E aí, Reinan, tu até me perguntou, tá sem tempo, até de responder na hora, como é que seria esse trabalho, e aí tu já está vendo como é que é o trabalho, né? Como é que faz a missão aqui, né? A gente Sim, faz nesse sentido de comentar um capítulo de um livro e tal, tudo mais. Então, é nesse sentido do trabalho, tá? Bem, vamos lá, gente, passar então para a próxima equipe. Isso, taca um chá de boldo, tá, Pedro? Repouso para você, meu querido. Toma aí
os medicamentos, né? Ok, obrigado. Não vai tomar cloroquina. Estou providenciando aqui uma 51 com mel de sal. Nem isso também. Tá bom, querido. Melhoras aí pra ti, tá? Que seja só uma gripe tranquila isso aí, tá? Ó. Isso. Cuidado com essa João da Barra. Quem é o próximo? Quem são os próximos, gente? Isso. Quem são os próximos aí, pessoal? Bem, como o Pedro, o Elielton e o Igor não vai poder apresentar, então acho que vai ser eu. Isso, mas por que você está com vergonha? É porque eu não fiz esse slidezinho bonitinho, porque não deu tempo. Mas não tem problema, não tem problema. Lembra que eu falei para vocês, olha, galera, não tem obrigatoriedade do slide, fiquem tranquilos com isso, tá bom? Não tem problema não, pode ficar à vontade, de boa, tá? Estamos aqui te ouvindo, Ok, só um instante. Bem, eu fico no capítulo 6 e ele fala sobre como professor a gente deve saber preparar as atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva. Bem, quando a gente vai fazer uma atividade para os alunos, a gente tem como objetivo facilitar a aquisição dos conhecimentos e habilidades. Não somente testar se ele de fato aprendeu, mas fazer com que esse corpo de conhecimento seja adquirido e que ele ganhe habilidades suficientes para poder compreender tanto a física aplicada no contexto dele, quando ele vai ler uma notícia, quando ele se depara com algum artigo científico e coisas do tipo. E o texto, ele fala sobre como a gente pode elaborar essas atividades. Ele dá alguns pontos. A gente deve identificar as ideias dos alunos, ou seja, o que ele já tem de compreensão sobre esse conhecimento, as bases dele. O segundo é fazer contra-exemplos. A gente pode pegar um problema, a gente pode dizer de forma física como esse conceito de física está presente em algum problema do dia a dia, e diz um contra-exemplo, quando esse conceito não é válido. E o outro é introduzir novos conceitos e em diferentes contextos. E, claro, a gente pode introduzir esses conceitos na visão do aluno. E quando a gente vai trabalhar esses assuntos, a gente deve ter em mente que a gente deve fazer um tratamento nessa visão que vai ter diferentes relações entre sociedade, tecnologia e ciência. E quando a gente vai fazer essas atividades, o texto dá alguns exemplos de como a gente pode trabalhar, fazendo atividade de leitura e discussão de alguns artigos científicos ou notícias científicas divulgadas na mídia, na TV, na televisão, por exemplo. E a gente pode fazer o uso do computador para fazer simulações. E é isso, basicamente é isso. E também desenvolver aparelhos científicos básicos para poder fazer alguns problemas, tipo experimentos. Bem, e a gente tinha um quadro lá que falava a respeito das estratégias que a gente pode fazer para montar essas atividades. Primeiro a gente vai, claro, propor o problema, e depois a gente vai induzir o aluno ou orientar o aluno a como ele pode levantar hipóteses de acordo com o conceito. E o último vai ser aprofundar esses conhecimentos em relação à sociedade, tecnologia e ciência. Bem, quando a gente vai... Tem uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Barbara Oakley, que ela fala no livro Aprender a Aprender que quando a gente vai fazer um campo de conhecimento para um aluno, ou então quando a gente está aprendendo, a gente tem pequenos bloquinhos. E esses bloquinhos quando a gente pega um novo conceito, ele deve estar bem firme. Se ele não estiver firme, esses bloquinhos ele cai, ele se quebra todo. O que isso quer dizer? Que quando o aluno ele não tem uma boa base, seja matemática, ele não vai conseguir entender conceitos de física. Então, a gente deve primeiro se certificar se esse aluno tem como aprender esses conteúdos. E justamente essa questão da nossa preparação das atividades para desenvolver essas habilidades. É basicamente isso.
Isso aí, pessoal. Viu? Não passei. Verdade, pontual. Certinho. Parabéns, tá, Jaque? Foi muito bom. Deu show. E a Jaque, ela sempre tem uma desenvoltura, né, muito legal. Acho muito bacana que ela vai, engata mesmo e tal, e fala naquela cadência bacana ali. Muito legal, viu? Parabéns. E, cara, tu falou muitos pontos aqui. Muitos pontos bem legais. Dá para a gente comentar. Eu queria que vocês comentassem, inicialmente, vocês, colegas, comentassem aí, pessoal. Porque ela falou em alguns pontos interessantes, né? Vocês anotaram aí, gente? Desenvolvimento de projetos, por exemplo, é uma coisa que perpassa aqui, né, no que tu fizeste. Aprendizagem baseada em problemas, né? Aprendizagem baseada em jogos. Então, tem muita coisa interessante aqui. A aprendizagem baseada na investigação, ensino, o chamado ensino por investigação, ensino e aprendizagem por investigação. Gente, existe uma diferença entre ensino e aprendizagem aqui, tá? Ensino é aquilo que se propõe a fazer, aquilo que a escola vai fazer, né, para atingir a aprendizagem, que é o aluno aprender. Essa última dimensão é que é o problema. Às vezes o problema não é o ensino, mas o problema é a aprendizagem, como atingir a aprendizagem. Eu acho que talvez, se o nosso problema fosse ensino, as pesquisas já teriam terminado há muito tempo. Eu acho que, acredito eu, que o nosso campo de pesquisa, ele já teria se exaurido, já teria chegado a um fim, né? Mas a coisa aqui é a aprendizagem, e a aprendizagem é uma outra dimensão. Vem a dimensão do relacionamento do aluno com o conteúdo. É de que forma ele vai relacionar, de que forma ele vai assimilar. Você tem uma assimilação temporária, por meio, talvez, de um professor pode induzir o aluno a decorar uma situação, decorar uma fórmula, decorar até o uso dela. Mas será que ele sabe, além disso, uma fórmula ele decorou? Ele sabe, por meio lá de exercícios, fazer situações repetidas. Mas ele sabe partir desse conhecimento para uma problemática, né? Será que ele sabe fazer isso? Então, é aí que está a percepção de realizar essas atividades que percebam uma aprendizagem efetiva dos conteúdos que se aprende. Então, ensinar sou eu transmitindo conhecimento por meio de algumas situações, né? Agora, isso é um ensino. Todo o aparato que a escola pode promover para o aluno, isso é um ensino. Agora, a aprendizagem é a última relação do aluno com aquele conteúdo que quer se aprender, né? E aí é que está a questão. Então, assim, já essa aprendizagem, né, efetiva através de atividades, sempre é um ponto bastante interessante, né? E ela trouxe aí a questão de conduzir experimentos, conduzir pequenas tecnologias, né, pautadas naquela teoria inicial que foi aprendida, é saber olhar para a sociedade, para a natureza, para o meio ambiente, para a ciência, e saber propor, por exemplo, soluções para as problemáticas. Então, se o aluno consegue fazer isso, ele é um aluno que ele tem aquela aprendizagem efetiva. Ele não decorou apenas um método, uma metodologia, né, aquela aprendizagem puramente, como alguns até falaram aqui, bancária, né, a concepção de que o aluno ele é
Ele é um pote vazio que o professor vai depositando o conhecimento lá e depois ele vai retirando, ou seja, deposita e tira educação bancária. Então, não é dessa forma que acontece a educação pautada, né, na percepção, no querer fazer uma aprendizagem efetiva, no querer fazer uma aprendizagem significativa para esse aluno. Então, fugir disso é importante. E aí, colocar aqui, né, comentar, falar o tópico 3 aqui, que ele fala do quadro 6, página 49, ele fala aqui, ó, uma forma interessante, orientar o tratamento científico dos problemas propostos, o que inclui, entre outros, então, olha, orientar o tratamento científico desses problemas propostos, a invenção de conceitos e emissão de hipóteses. Isso é você tornar a aprendizagem de física como uma análise da construção humana. Porque quem é que formula hipóteses? É um cientista, né? Teoricamente um cientista. Então você vai fazer ciência aprendendo aquele conteúdo tal qual foi feito ciência, foi formulada uma hipótese lá na origem desse conhecimento, lá no primeiro momento que esse conhecimento ele foi desenvolvido. E que certamente várias vezes ele foi confrontado, ele passou por tentativas de falseamento, ele passou por novas validações, ele começou a agregar outros conhecimentos a partir de cada tentativa de falseamento e a cada nova validação, ele ampliava os seus conhecimentos ali específicos, né? os seus conhecimentos, tá bom? Então, buscar esse processo no sentido de tentar reproduzir as ações científicas de quem produziu esse conhecimento, é você propor formas mais efetivas de mensurar essa aprendizagem efetiva, tá? A elaboração de estratégias de resolução, né, incluindo, no caso, estruturas experimentais, para contrapor as hipóteses à luz do corpo de conhecimento que se dispõe. Então, olha só, elaborar a estratégia de resolução, né, para contrapor as hipóteses que se tem. Então, uma tentativa de falseamento, pessoal, é a tentativa de tornar inválido aquele conhecimento, é fazer com que aquela lei caia em desuso por meio de criar uma nova situação que ela não consegue explicar, né? Então, esse confronto, ele é fundamental, né? Como, por exemplo, todos os dias vejo o sol nascendo lá, se põe lá. Por que isso acontece? É porque, então, a Terra está parada e o Sol está girando. Mas e se, alguém se perguntou isso alguma vez, né? Mas e se, ao invés disso, a Terra estiver só rotacionando em torno dela mesma? E aí, com isso, eu tenho um movimento aparente de que é o Sol, é a Terra que está se movimentando e não o Sol. E isso explica o porquê que nasce lá e se põe lá. Do mesmo modo que, por exemplo, o carro pode estar em movimento em relação a mim, eu estando parado, ou eu estando parado e o carro em movimento. E a gente muda o referencial disso. Quem é que passa a estar em movimento? Eu estarei em movimento em relação ao carro. Então, alguém, em algum momento, fez isso, né? E o último tópico desse ponto que eu achei interessante é a resolução e análise dos resultados, cotejando-os com os obtidos por outros grupos de alunos e pela comunidade científica. Isso pode transformar-se
em ocasião de conflito cognoscitivo entre diferentes conceitos, tomados todos como hipóteses, e obrigar a conceber novas hipóteses. Então, novamente, aqui, pessoal, está se falando na dimensão do confronto de ideias, fazer um compilado de ideias, né, de percepções cognitivas, como eu queria falar, tá? A respeito do entendimento de um procedimento, de uma teoria, enfim. E aí você fazer um confronto e formular com isso novas hipóteses, conceber novas hipóteses, né? Bem, vou deixar vocês falando. Quem é Jaque pode falar, e depois o Elielton. Jaque, Oi? a palavra é Desculpa, sua. é por conta que aqui em casa a internet tá falhando bastante, aí eu não consigo ouvir algumas palavras. Caramba, eu até esqueci o que eu ia falar. Deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que era em relação à aprendizagem, né? Essa questão da aprendizagem ela é um pouco complexa, porque ela depende de muitos meios. Até a questão da nossa alimentação. Uma criança que se alimenta mal, que é causa de muitos brasileiros também deve ser levada em consideração, porque uma criança que se alimenta mal, ela vai ter sentir dificuldade ao longo da vida dela de aprender. Porque essa formação inicial do cérebro é muito importante e a alimentação está ligada a isso. E eu lembro até de uma reportagem, uma certa vez que eu vi, que falava a respeito disso, de como as crianças numa comunidade periférica, elas se alimentavam muito mal. E isso dificultava até a forma como eles aprendiam a falar. Essas crianças tinham um desenvolvimento um pouco mais lento, devido à alimentação deles. Até que eles foram para uma associação, teve lá, né, que um projeto voluntário, uma organização que dava suporte a essas crianças para elas poderem aprender e comer bem. Então, eles tinham uma hortinha lá e as pessoas começaram a se alimentar melhor. E, consequentemente, a aprendizagem deles foi um pouco mais efetiva. Eles começaram a aprender e a se desenvolver um pouco melhor. Então, também tem a questão do ambiente em si, né? Porque, às vezes, é uma escola pública e a própria escola, ela não tem uma estrutura muito boa que vai facilitar os alunos até prestar atenção numa aula. É difícil fazer um aluno prestar atenção numa sala de aula quando a sala de aula é extremamente quente. Quando às vezes, tipo, na Lupama, quando a gente vai, às vezes, participar das aulas, eu não consigo me concentrar tão bem nessa aula laboratório porque ela é extremamente quente. Então, imagina os alunos que estão sentados numa cadeira que não é tão confortável, passam a manhã toda sentados naquela cadeira, eles com certeza não vão perder o interesse em aprender. Por mais que a gente sempre tenta, né, fazer uma aula bacana e eles participam da sala de aula, mas eu sempre fico ouvindo os alunos, eles ficam reclamando do calor e começam a balançar papel para eles poderem fazer todos os eventos e tudo mais. Então, essa questão do aprendizado, ela é muito complexa. Acho que é só isso mesmo. Eu tinha umas coisas para falar, mas se me deixar, eu passo um bom tempo falando. Isso, continue. Perfeito, gente. Tudo que está falando é excelente, realmente. É isso mesmo, essa que é a análise. E por isso que isso dá muito pano para manga, né? Sim, eu lembro que também essa questão da alimentação, né, que está ligada ao aprendizado, tem muitos casos de pessoas que desenvolvem retardo mental porque na infância passou fome, então é muito complicado. E aí, isso torna o ensino dentro de uma dimensão de educação, né? De educação, e aí a gente vai desde para a parte metodológica do professor até as políticas públicas relacionadas à educação, né? É uma dimensão muito, muito ampla mesmo. É muito pano para manga, é muito debate. E parabéns, Jaque, por trazer para a gente essa reflexão, tá bom? Pode falar, Elielton, perdão. Vamos lá. Analisando essa questão da aprendizagem efetiva, né? O outro fator, né, outro aspecto que pode ser discutido nesse sentido
é o professor ele trazer, né, o assunto, né, de desenvolver o assunto com base no conhecimento de mundo, né, do aluno. Já que ele não tem, na maioria das vezes, ele não tem domínio, né, de tecnologias que possam ajudar, né, de ter um sucesso na aprendizagem. Então, ele abordar o conhecimento de mundo do aluno, acredito que ele vai ter sucesso, porque principalmente em escola básica, o público é bem diversificado, né? Então, e o conteúdo que é repassado realmente no nível didático é de outra realidade, por exemplo, basicamente do Sudeste, do Sul, né? Então, isso dificulta, né? Isso é um dos fatores que causa o desinteresse, né, pela aprendizagem. Então, o professor, ele sabendo, né, primeiro ele tem que fazer uma análise, né, do público, da realidade do alunado dele, e em cima disso ele trabalhar, né, em situações que está inserida, né, a realidade de cada um. Isso é uma forma, né, de trazer, né, de buscar essa aprendizagem significativa, efetiva, no caso. Não, significativa mesmo. Por quê? Bem, né? Tá certo, significativa. Por quê? Porque ela é significativa quando ela dialoga com a realidade do aluno, com a realidade da comunidade, com a realidade de problemáticas que esse aluno ele percebe no dia a dia, aquelas problemáticas que ele percebe lá na comunidade dele, lá na casa dele, na família dele, né? Então, essas são as condições para que se haja aprendizagem significativa, tá? Olha só, pessoal. Aprendizagem efetiva é uma aprendizagem que a gente diz assim, olha, ela ocorreu. Ela aconteceu e tal, tudo mais. Agora, a aprendizagem significativa, né, tipo assim, ó, aprendizagem efetiva, eu tenho como mensurar que ela aconteceu, que o aluno realmente aprendeu aquele conteúdo. Agora, a significativa é o seguinte, é quando, além do aluno ter aprendido esse conteúdo, ele consegue ampliar o campo de conhecimento dele, saindo, ou seja, ele consegue ir para outros ramos do conhecimento, levando essa bagagem com ele, essa bagagem daquilo que foi aprendido. Por exemplo, ele aprende como é que funciona ele tem uma aula de máquinas térmicas, né? E aí, de repente, dessas máquinas térmicas, ele consegue perceber, ele consegue, a partir disso, por exemplo, desenvolver a ideia de um motor de 4 tempos. Vamos dizer que fosse possível isso, né? Rapidamente aqui. Ele aprende, segundo a lei da termodinâmica, aprende o funcionamento de uma máquina térmica e, a partir disso, ele desenvolve uma concepção de um motor de 4 tempos, ou um motor de 2 tempos, alguma coisa assim, né? Então, ele amplia o conhecimento dele partindo daquilo que ele aprendeu na escola. E aquilo que ele aprendeu na escola foi significativo para ele porque relacionou com aquilo que ele já sabia antes. Então, a aprendizagem significativa ela é uma aprendizagem que ela é capaz de abarcar cada vez mais conhecimentos, tornando o corpo de conhecimentos da pessoa uma coisa cada vez maior. Tá bom? Então, se você está direcionando o seu ensino para dentro de uma realidade experimentada por esse aluno, ele é capaz de aprimorar os conhecimentos dele lá nessa comunidade. Ele é capaz de perceber muito mais coisas lá dentro da comunidade quando ele relacionar esse conhecimento para dentro da escola. E aí, por que isso é fundamental? Porque é uma física que ela sai da escola, ela não é aprendida, não funciona só na escola, ela é uma física que funciona na vida, na comunidade, enfim.
eu não sei quem foi, se foi o Pedro que tinha falado, ou o Fabrício, da questão, né, que a professora Nívia perguntou para a Tandri. A Tandri, inclusive, foi minha aluna em Física Moderna 1 e 2 também, uma excelente aluna, né? E, infelizmente, no dia eu estava muito ocupado, não consegui assistir a defesa dela, queria muito estar, mas não consegui. E aí, gente, quando a Nívia pergunta isso, é porque ela estava interessada em perceber que aquele aprendizado se relaciona com o cotidiano do aluno. Agora, tem um detalhe também, galera. Se a gente for perceber, tem muita coisa que não se relaciona diretamente com o cotidiano do aluno, especificamente. E aí é que está a jogada. Até estou fugindo do ponto, mas deixa eu colocar essa ideia aqui que é importante, tá, pessoal? E aí é que está a jogada. É aí que uma coisa chamada cultura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aquela física, pessoal, lá do Homem de Ferro, aquela física dos Vingadores, é uma física que a gente vê assim, lá no nosso vizinho rolando, o cara voando e tal, tudo mais, e né, elabora aqueles experimentos óticos muito loucos. Ela é uma física da comunidade, galera, sim ou não? Não. Não. Mas olha, ela é uma física que ela pode estar nas discussões de roda. Ela pode ser comentada, compartilhada. Quando o cara vê o filme Gravidade, ou quando ele vê Star Wars ou Interestelar, ele não é uma coisa que está acontecendo no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, na nossa rua. Mas, culturalmente, é uma coisa que, claro, que também a comunidade precisa ter contato com a cultura, né? Para poder o que ampliar suas percepções. Porque como é, então, que um garoto pobre lá da periferia sonharia em ser astronauta se não fosse a questão cultural que nos vem desde sempre? Se não fossem os filmes, se não fossem né, os desenhos animados. Então, essa percepção cultural ela é muito importante, pessoal. Ela tem uma dimensão muito forte, porque ela é capaz de trazer realidades. E perceba, e a gente está num novo momento da nossa humanidade. No momento que se fala muito em metaverso, o que é esse tal de metaverso que todo mundo está falando agora? Aí eu nem fui estudar o que é isso aí, mas eu já sei o que é o metaverso, só de ver, assim, sabe no empírico que tu vai pegando ali o bonde andando e tu vai empiricamente e me corrijam algum de vocês se estiver errado do que é metaverso, né? O metaverso parece ser uma interação homem-mundo virtual. É isso, pessoal? Tô certo? É isso mesmo? Pelo que eu vi, é parecido com isso. Parece ser isso, né? Se alguém aqui souber, gente, o que exatamente é, mas em todo lugar está se falando disso agora. Bem, há 4 anos, quase 4 anos, pessoal, há quase 4 anos eu tive numa exposição lá no SESI, Senai, lá no Sistema S, lá na Avenida Paulista, lá, que é perto do MASP, perto daquela coisa toda ali. Lá nessa exposição, existiam alguns experimentos que relacionavam atualmente os teus sinais, as tuas sinapses, né, com uma projeção virtual que isso te dava. Então, por exemplo, tu colocava um capacete aqui, tu tinha pensamentos ruins, de raiva, de angústia, pensamentos ruins, as atividades cerebrais, né, elas vão se atenuar, elas vão se intensificar,
em certas regiões do cérebro. E aí, isso fazia com que essas respostas dessas sinapses que você enviava ali, esses sinais eletromagnéticos que você enviava, a partir da sua atividade cerebral lá para a máquina, no telão apareciam várias situações. Aí qual era a situação ali, gente? Se tu tivesse um pensamento muito negativo, o tempo fechava, o tempo ficava trovejando, era um lago, a imagem de um lago assim que aparecia. E aí começava a ter ondas fortíssimas no lago, se tornava uma tempestade a coisa. Isso porque você ativou muitas regiões que estavam programadas, quando fossem geradas essas regiões, fizesse aquela simulação. Se você não provocasse essas regiões de sinapses ali mais intensas, isso não acontecia, o mar ficava calmo, o dia ficava limpinho, ali azulzinho e tal, tudo mais, né? Então, há 4 anos eu vi esse negócio, experimentei isso, eu fui lá e fiz esse experimento todo. O meu foi calmo, foi tranquilo, foi de boa. Ou então, de repente, você colocava aqui um óculos, um grandão aqui, que eu já vi várias cenas disso hoje, há 4 anos depois, né? E aí você começava a interagir em montar um esqueleto, por exemplo, no meio da rua. Então, tu ia andando, aí tu montava um corpo humano, era isso. Tu montava um corpo humano ali no meio da rua. E tudo que acontecia contigo, tu estava com outros sensores, uma luva e óculos, qualquer choque mecânico, qualquer colisão ali, qualquer porrada que tu tivesse lá dentro, tu sentia. Tu sentia, claro, por meio de eletrodos que colocavam em ti esse choque, né? Dava um choque em ti e tal, tudo mais. Então, gente, e tinha uma série de outros experimentos que faziam esse diálogo, essa simbiose homem-máquina. Então, veja, pessoal, há 4 anos eu experimentei esse negócio que hoje falam o metaverso, né? A questão dos dinossauros também, né? Tem a questão dos dinossauros aí. Então, essa realidade aí aumentada, vamos dizer assim, essa realidade virtual aumentada, hoje ela é meio que uma rotina, né? Dependendo, lógico, do nível aquisitivo, do nível de acesso que a pessoa tem. Bom? E aí, ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês aqui, galera, que eu falei para vocês? De repente, aquilo que o aluno não vivencia por meio do seu cotidiano, ele pode vivenciar culturalmente. E é por isso que o papel da cultura é muito, muito, muito importante na sociedade, né? Por isso que o papel da cultura é fundamental. Se engana quem acha que cultura é balela, é besteira e tal, tudo mais. É fundamental, gente. É fundamental. É fundamental. Olha só. E aí, na aula de doutorado ontem, um colega nosso estava falando que o professor estava dizendo que quando cai a chuva ácida ela corrói a Estátua da Liberdade, que é feita do material lá, e ela vai mudando de cor e tal. Então, a chuva ácida tem esse impacto, não só na Estátua da Liberdade, quanto também em todos os monumentos, né, feitos de gesso, de pedra, as grandes ruínas do mundo e tal, tudo mais. E aí, nesse sentido, quando ele era professor do privado e do público, e quando ele dava aula no público, não no privado, vamos começar com o privado. Tá o Estátua da Liberdade, papapá, aí vindo aluno, professor, olha aí a Estátua da Liberdade aqui, estava lá, é muito bacana e tal, e realmente eu vi que tem as manchas lá por conta da chuva ácida. Beleza, né? Claro, também aí aparecer, né? Como sempre. Enfim, aliás, quem não quer, né, aparecer? Tudo bem, tá. Mas para você entender que essa parte cultural, ela tá na realidade daquele cara, né? Porque nós estamos também de vivência. Culturalmente, isso pode chegar na pessoa? Pode.
pode chegar. Precisa exatamente a pessoa ir lá na Estátua da Liberdade? Não. De repente ela vê o filme do Homem-Aranha, o filme dos Vingadores, ela adora, e ela vê tantas outras situações, filmes, né, que vão trazer desenhos, que vão trazer a Estátua da Liberdade para ele por meio da cultura. E aí, quando o professor deu aula lá no público, um aluno, uma aluna, 2 alunos, não sei, perguntou, professor, o que é a Estátua da Liberdade? Então, a gente percebe também aí as contradições, né, da nossa sociedade. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, e vejam como é uma dimensão maior, né, a escola, ou o professor, ou a disciplina, nesse caso, pode também avançar com respeito a essas falhas estruturais da nossa sociedade. De que modo? Traz um filme para o aluno assistir e perceber um pouco da cultura que existe, né? E aí, de repente, ele vai passar a ter um entendimento de uma física que realmente funciona em algum lugar, né? Não especificamente na realidade dele, mas culturalmente vai funcionar, né? Porque se ele entende de cultura, ele faz parte também do meio. Mas o grande problema disso também, gente, claro e evidente, são as contradições sociais, a droga da contradição social, da exclusão social, da segregação de renda que tem no nosso país, né? Então, é por isso que, culturalmente, os governos precisam reduzir essas disparidades. O governo não faz, o governo não está fazendo, o professor, como mais instruído que o aluno, dependendo de onde ele esteja, ele também pode fazer isso na proposição de 1000 atividades que ele possa imaginar desenvolver com seu aluno. Tá bom? Gente, mais alguém aí? Que horas são, gente? Estou totalmente sem percepção do tempo aqui. 9h41. Estamos no horário, né? Deixa eu só ler aqui, pessoal, o que vocês disseram, tá? Metaverso vai ser um aprofundamento das redes sociais. Obrigado, Jaque. Realmente, a gente precisava um pouquinho aqui disso aqui, tá? Então, a Jaque falou assim, metaverso vai ser um aprofundamento nas redes sociais. Uma vida alternativa. Espero dar um jeito de criar uma loja lá. E aí, aula de biologia, ver os dinossauros, né? Estou começando a perceber o que é o metaverso, então. Se só com as redes sociais simples, os jovens já estão mergulhados no caos, imagina quando chegar a isso. Então, o metaverso vai ser, na verdade, não essa simbiose, né, do homem-máquina. Pelo que eu entendi, eu acho que é isso. Talvez tenha entendido errado. O metaverso... Não, vai ser um pouco disso, né? Eu acho que vai ser um pouco disso, sim, também. Mas vai ser um mergulho da pessoa na rede social, né? Tipo, o holograma, o cara vai se transportar a imagem dele para determinados eventos. Pessoal, eu acho que... Fala sério, pessoal. Fala sério. Vocês imaginam um beijo no metaverso? Fala aí, galera. Alguém fala aí para mim. Estou ficando maluco. Então, tem coisa que não faz sentido, né? O metaverso. Então, é preciso ter muito cuidado, os jovens, para não substituírem as suas vidas pela rede social, né? Enfim. E também faz parte de nós instruirmos eles para isso, né? Eu, antigo professor de ensino médio, me recomendava muitos filmes que envolviam física, exato.
Exatamente. É por aqui que a gente reduz, né, essa desigualdade cultural também, porque, de repente, a gente precisa fazer isso pela cultura, tentar reduzir a desigualdade de informação, né, a desigualdade cultural e tal, tudo mais. Mas nada contra a evolução, tá, pessoal? Nada contra a evolução do metaverso, mas a gente também precisa ter esse cuidado de repente, não... Porque hoje a gente já vive nas redes sociais, né? Tem pessoas que têm muita depressão por conta das redes sociais, comparam sua vida com a vida cinematográfica das redes sociais, e aí é complicado. Deixa eu ver mais. Isso agradou o brilho no olhar dele ao falar de física, me incentivava muito, muito bem, Nilson. Estou jogando um jogo chamado 10, ficou obrigado. Com a realidade do jogo. Mas tem isso, os jogos são muito reais, né? Os gráficos são impressionantes e a gente vai mergulhar de forma muito real neles. Tem que tomar cuidado, tá? É muito bacana, é muito louco, mas tem que tomar cuidado com isso, gente. Separar, né, esse mundo, o real do virtual. Vai ser... É isso. Vai ser muito difícil separar as realidades. E a gente já tem situações de perturbações, por exemplo, de cara que chega numa escola e mata todos os colegas dele. Caras que matam uma família, né? Geralmente são homens, né, que têm algum problema socioemocional e aí vivem mergulhados numa vida aí muito, muito virtual e passam a conceber, por exemplo, coisas como a morte como algo que seja banal, né? Algo que eu vou morrer, mas vou nascer de novo rapidinho aqui, vou reviver e tal, enfim. Pode falar, Wilson, para a gente encerrar, o Wilson fala aí, tá? Que um dos filmes que, se eu não me engano, pelo que eu vi, né, Metaverso foi um pouco inspirado no filme O Jogador Número 1, e o filme ele traz uma crítica, né? O criador do filme é a ideia do metaverso, mais ou menos. É um jogo onde a ideia é você pode ser o que você quiser naquele jogo. E aí, essa é a crítica. O criador do jogo fala que ele criou esse mundo, novo mundo, para que ele, como ele era muito tímido, né, na vida real, não conseguia falar com as pessoas, ele criou um mundo que ele pudesse. Aí, a crítica dele é que quando ele criou isso, tomou proporções muito grandes. E aí ele percebeu que as pessoas estavam deixando de viver para jogar o jogo, para viver no mundo virtual e deixando o real, que para ele acaba percebendo que era algo melhor. Isso dá muito pano para manga, né? Isso dá muita, muita conversa mesmo. Mas só para encerrar aí, além de podermos criar um avatar, e isso, próximo do que queremos, exatamente. O choque de imagem vai ser muito grande. Na realidade virtual, queremos ser o melhor que podemos, e na realidade somos frágeis. Vai gerar muita dor, sem dúvida. A febre do Free Fire. E aí, pessoal, também, se vocês forem perceber, o metaverso vai ser o lugar perfeito para dar aula de física, porque pode tudo. Eu posso ser um homem de ferro lá. Cara, tu vai ter que ter conhecimento de física para ser um homem de ferro dentro lá do mundo metaverso. Então, jogo número 1. Pode crer, valeu isso. Vou assistir sim, tá? E aí, pessoal, vou só perguntar uma coisa para vocês. Vocês já assistiram um show filmando quase todo o show? Sim ou não? Alguém já assistiu um show e ficou filmando uma boa parte do show? Para quem já respondeu já, percebeu quanto que você perdeu o show? Gente,
Quem filma não vive. Né? Quem filma quer aprisionar alguma situação ali. Claro, estou dizendo isso se tu fizer muito tempo, né? Vamos dizer que tu chega numa praia, tu quer bater foto, bate foto quando tu chega, no intervalo, e depois numa situação bacana com a galera reunida. Pronto, guarda teu celular e vai curtir. E vai curtir a praia, vai curtir os amigos. Né? Esse cara curtiu. Agora, tem aquele cara, ou aquela cara, que fica a tarde inteira batendo foto do braço, da coxa, e por aí vai, na praia, no lugar, não sei o quê, papapá. O cara não vive. E aí, quando o cara vai fazer o retrospecto da tarde dele na praia, ele não teve experiências, ele não viveu. Né? Ele tentou levar uma realidade virtual para alguém, para aparecer, para alguma situação assim, realmente ele não viveu. Né? Então, ele está muito mais preocupado em guardar as lembranças, mas lembrança daquilo que ele não viveu, né? E a mesma coisa do show. No show você vai assistir, não assim, pessoal, que você não bata a foto dos momentos, bata a foto dos momentos sim, mas não passa a tarde inteira vendo qual é o melhor ângulo, qual é a foto que vai ficar bacana, aí tu passa 3 horas batendo foto, 1 hora comendo e outra hora para ir embora, né? E aí vamos 5 horas do dia, tu passou 3 batendo foto na praia. Então, assim, e gravar um show é isso, quando tu vê, caramba, bicho, eu não me sentia ali reverberando com o artista naquele momento. Eu estava o quê? Olhando o celular, gravando o show, sem curtir o show. Então fica a reflexão aí, e tanto que eu me controlo muito quando eu já vou show, para não gravar, porque eu não aproveito o show quando eu gravo, né? Fabrício, pode falar e a gente encerra, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, e por conta disso, eu peço até desculpa para vocês, tá? Mas no Natal e Ano Novo, galera, eu só vou pegar o meu celular 2 dias depois, porque eu já percebi isso. Galera, nada contra mandar. Mas, tipo assim, eu olho e tal, depois era bacana, recebi, aí eu respondo. Mas se tiver um momento de confraternização pessoal com as pessoas ali, de forma real, de forma, né, de verdade mesmo, eu vou curtir aquele momento. Eu deixo o celular, guardo ele, só bato as fotos, né, que a gente, claro, bate foto normal, bate as fotos e tal, depois eu guardo o celular e não quero mais ver ele. E aí só vejo 2 dias depois, só vejo 3 dias depois, né, quando eu parei, tem um tempo na bebida e na conversa, e em tocar violão também. Sempre faço isso. Tá bom? Galera, forte abraço para vocês. Bata um selfie aí, galera. O selfie não batam aí, faça um registro aí, né? E mande lá no nosso grupo quem que está aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Amanhã, então, tem uma galera que vai apresentar. Isso, é o print. E faça um X. Já, pessoal, e agradeço a vocês, tá? Por estarem aqui, pela participação, pela presença de vocês, pelas contribuições. Obrigado, gente. Boa noite e até amanhã às 7h30, tá? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, pessoal.